Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em um vilarejo pitoresco e atemporal, Luzélia Brilho Astral destacava-se como uma pintora extraordinária, cujas obras tinham o poder de prever a morte. Sua fama era ambivalente, gerando tanto fascínio quanto temor entre os moradores. Quando o enigmático Alarico chegou, pedindo que seu retrato fosse pintado, Luzélia se viu diante de um mistério ainda maior. As imagens reveladas em sua tela mostravam símbolos de uma luta que transcendia o mundo material. E Alarico se revelou um guardião das fronteiras entre mundos. Após esse encontro, Luzélia se transformou em uma estudiosa dos símbolos e do oculto, usando sua arte para explorar os segredos que unem todas as coisas. A história atinge seu clímax quando Luzélia descobre que pode não apenas prever, mas também influenciar o futuro, liderando uma batalha espiritual para salvar sua cidade da escuridão. Ela emerge como uma líder iluminada, ensinando sua comunidade a enfrentar suas sombras internas e a encontrar a luz interior. A pintura que previa a morte é uma história de autodescoberta, magia e transformação, que nos lembra o poder de mudar nosso destino e o mundo ao nosso redor. Se você ficou encantado com essa narrativa e quer mergulhar ainda mais neste universo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar as próximas aventuras de Luzélia Brilho Astral. Compartilhe essa história e ajude a espalhar a inspiração e a magia. Obrigado pelo apoio e até a próxima, em mais um capítulo dessa saga extraordinária. Vamos começar. Em um vilarejo esquecido pelo tempo, onde as casas se espalhavam entre colinas e vales como se fossem pinceladas de um artista descuidado, vivia Luzélia Brilho Astral, uma pintora de talento incomum e olhar misterioso. Seus cabelos prateados refletiam a luz da lua, e seus olhos cor de âmbar pareciam capturar a essência das estrelas. Luzélia não era uma pintora comum. Suas obras eram conhecidas por possuírem uma característica singular. Elas previam a morte. A pintura que previa a morte era uma lenda temida entre os moradores. Dizia-se que, quando Luzélia pintava o retrato de alguém, ela não apenas capturava sua aparência física, mas também o destino final daquela alma. Nessas pinturas, pequenos detalhes revelavam como e quando a morte abraçaria o retratado. Por essa razão, muitos evitavam cruzar seu caminho, temendo se tornarem o próximo sujeito de sua arte fatídica. A habilidade de Luzélia era um mistério, até mesmo para ela. Desde muito jovem, ela percebera que suas pinturas tinham o poder de mostrar o que estava oculto. Seu dom veio à luz quando, após pintar um retrato de seu amado gato, sinais de uma morte iminente surgiram na tela. Poucos dias depois, o animalzinho encontrou seu fim, exatamente como a pintura havia sugerido. Os anos se passaram e a fama de Luzélia cresceu. Alguns a viam como uma maldição, outros como uma bênção. Havia aqueles que buscavam suas pinturas na esperança de desvendar o mistério de suas próprias vidas, enquanto outros queriam apenas confirmar a inevitabilidade de seu destino. Certo dia, um forasteiro chegou ao vilarejo em busca de Luzélia. Ele era um homem de semblante sombrio, com uma cicatriz que lhe cruzava o rosto e olhos que pareciam ter visto mais do que a cota justa de horrores. Seu nome era Alarico, e ele trazia consigo uma proposta peculiar. "Quero que você pinte o meu retrato, Luzélia", disse Alarico, sua voz carregada com um peso que parecia pertencer a outro mundo. "Não temo a morte, e desejo ver o que você pode revelar sobre o meu fim." Luzélia hesitou. Ela sabia que sua pintura poderia ser uma sentença para Alarico. Mas algo no olhar dele lhe dizia que ele já estava bem familiarizado com o conceito de finalidade. Movida por uma curiosidade que superava seu receio, ela concordou. Durante dias, ela trabalhou na pintura de Alarico, mergulhando em cada detalhe, cada sombra, cada linha de seu rosto marcado pelo tempo. Quando finalizou, Luzélia deu um passo atrás e contemplou sua obra. A pintura era deslumbrante, mas os detalhes que revelavam o destino de Alarico eram confusos, quase impossíveis de interpretar. Havia uma aura ao redor dele, um brilho que parecia lutar contra a escuridão, e símbolos que Luzélia nunca vira antes. Alarico estudou a pintura em silêncio. Depois de um longo momento, ele se virou para Luzélia e com um sorriso enigmático disse: "Você capturou mais do que meu fim, Luzélia. Você capturou minha luta. Eu não sou um homem comum, sou um guardião das fronteiras entre mundos. E o que você pintou são os símbolos da minha batalha eterna. Sua arte não apenas prevê a morte, ela toca o véu entre o visível e o invisível." Com essas palavras, Alarico partiu, deixando Luzélia com mais perguntas do que respostas. Ela percebeu então que sua habilidade era mais do que uma maldição ou uma bênção.
Era uma chave para compreender os mistérios que entrelaçavam a vida e a morte, o material e o espiritual. A partir daquele dia, Luzélia Brilho Astral não era mais apenas uma pintora de destinos. Ela se tornou uma estudiosa dos símbolos e dos mundos ocultos, explorando através de suas pinturas os segredos que unem todas as coisas. E assim, a lenda de A Pintura que Previa a Morte transformou-se em uma busca pelo conhecimento e pela verdade. Uma jornada que iria além das fronteiras do que era conhecido, guiada pela mão firme e pelo pincel mágico de Luzélia. Luzélia Brilho Astral é uma figura complexa e multifacetada nesta narrativa. Alguém que mistura em si a profundidade de uma artista com a sensibilidade de uma vidente. Ela é uma mulher introspectiva, cuja conexão com o mundo que a rodeia transcende o físico, tocando os véus do metafísico. Seu impulso, inicialmente, é o de uma pintora que busca capturar a beleza e a verdade através de sua arte. Mas ela é também impulsionada por um dom enigmático que lhe permite ver além do que os olhos podem enxergar. Luzélia é movida por uma profunda empatia pelas pessoas ao seu redor. Embora muitas vezes se sinta isolada devido ao medo e à reverência que seu dom inspira. A habilidade de prever a morte através de suas pinturas é uma faca de dois gumes. Ela proporciona um vislumbre dos mistérios da existência, mas também a coloca em um pedestal solitário, onde a compreensão e a comunhão genuínas são raras. O encontro com Alarico, o guardião das fronteiras entre mundos, serve como um catalisador para uma transformação em Luzélia. A pintura de Alarico revela que seu dom vai além da previsão da morte. É uma forma de comunicação com o reino espiritual e com as forças que operam fora da compreensão humana. Alarico reconhece em Luzélia não apenas uma pintora, mas uma alma capaz de entender e talvez até influenciar os mistérios do universo. Após essa revelação, Luzélia é impulsionada por um novo propósito: desvendar os segredos escondidos em suas pinturas e entender melhor o seu dom. Ela se torna uma estudiosa dos símbolos místicos e das realidades que se estendem além da percepção comum. Sua jornada é uma de autodescoberta e de expansão de sua própria consciência. Luzélia Brilho Astral é, portanto, uma personagem que busca equilibrar sua humanidade com a responsabilidade de possuir um poder tão extraordinário. Ela é alguém que anseia por conexão e significado em um mundo que muitas vezes teme e venera o que ela pode fazer. A pintura que previa a morte se torna uma metáfora para a própria existência de Luzélia, um reflexo de vida e morte, de luz e sombra, e da eterna busca pela verdade que reside no coração de cada ser. No clímax de A Pintura que Previa a Morte, a narrativa alcança um ponto de intensa emoção e transformação para Luzélia Brilho Astral. Ela é confrontada com uma visão catastrófica que surge em sua tela mais recente. Uma pintura que mostra a cidade onde vive sendo engolida por uma escuridão voraz. Uma representação do fim que ameaça todos que ela ama. Luzélia se depara com uma encruzilhada crítica. Até então, ela tinha usado seu dom para alertar sobre mortes individuais, mas agora, o destino de toda uma comunidade está em suas mãos. Ela percebe que a pintura é um presságio de um desastre iminente, mas luta com a dúvida sobre como agir. Deveria ela avisar a cidade e arriscar o pânico e a descrença? Ou deveria tentar impedir a catástrofe sozinha? Nesse momento de dúvida, Alarico reaparece. Ele revela a Luzélia que a pintura é mais do que um aviso. É uma chave para desvendar como ela pode usar seu dom para alterar o futuro, não apenas prever. Alarico explica que a escuridão na pintura é uma manifestação de energias desequilibradas, e Luzélia, com sua conexão única com o reino espiritual, é capaz de restaurar a harmonia. Luzélia então toma uma decisão corajosa. Ela começa a reunir pessoas sensíveis às forças ocultas, como ela, e juntos, formam uma rede de energia positiva. Eles se concentram em torno da pintura, que agora serve como um portal para a intervenção espiritual. Luzélia lidera um ritual que combina arte, fé e magia, canalizando a energia coletiva para combater a escuridão que ameaça. À medida que o ritual se intensifica, a pintura começa a mudar. As cores se tornam mais vivas, e a escuridão recua. Luzélia e seus companheiros estão literalmente repintando o destino da cidade, substituindo o presságio de destruição por um de renovação e esperança. No final, a escuridão é dissipada, e a cidade é salva de um destino que parecia inevitável. Luzélia descobre que seu dom não é uma maldição, mas uma ferramenta poderosa para o bem. Ela se reconcilia com seu poder, agora entendendo que o futuro não está gravado em pedra, mas é um tecido vivo que pode ser remodelado por aqueles com a coragem e a visão para fazê-lo. Luzélia Brilho Astral emerge desse clímax, não apenas como uma vidente ou uma artista, mas como uma guardiã da luz, uma líder espiritual, que percebe que sua verdadeira obra-prima
é a capacidade de inspirar e unir as pessoas na criação de um futuro melhor. Após o clímax de A Pintura que Previa a Morte, Luzélia Brilho Astral se sente transformada. A batalha espiritual que travou e venceu contra a escuridão que ameaçava sua cidade não apenas a mudou, mas também alterou a percepção do mundo ao seu redor. A descoberta de que o assassino era o espelho, uma metáfora para a sombra interna das pessoas, revela uma verdade mais profunda sobre a natureza humana e o poder do autoconhecimento e da transformação. Refletindo sobre os eventos, Luzélia entende que, embora seu dom tenha sido uma fonte de aviso e premonição, a verdadeira força reside na capacidade de influenciar e mudar o curso dos acontecimentos. Ela percebe que o futuro não é um destino fixo, mas uma tapeçaria em constante tecelagem, onde cada fio representa as escolhas e ações das pessoas. As reflexões de Luzélia a levam a concluir que sua missão vai além de ser uma mera intermediária entre o mundo físico e o espiritual. Ela agora se vê como uma guia para o despertar e a iluminação de sua comunidade. Luzélia compreende que a escuridão refletida no espelho não é uma força externa, mas o resultado das inseguranças, medos e aspectos negados que todos carregam. Ela reconhece a necessidade de ensinar os outros a encarar seus próprios espelhos, a confrontar suas sombras e a encontrar a luz dentro de si mesmos. Para o mundo de A Pintura que Previa a Morte, esse entendimento traz uma nova era de esperança e cura. Luzélia começa a compartilhar sua sabedoria e experiência, ajudando outros a desenvolverem seus dons e a usarem suas capacidades para o bem maior. A comunidade, outrora temerosa de suas visões, agora as vê como uma fonte de inspiração e um chamado para o crescimento pessoal e coletivo. Luzélia Brilho Astral se torna um farol de luz para aqueles que buscam orientação e um exemplo de como a arte e a espiritualidade podem ser integradas para criar mudanças positivas. Ela continua a pintar, mas agora suas obras são vistas não apenas como previsões, mas como mapas para a transformação e a realização do potencial humano. A cidade, antes à beira do caos, encontra um novo começo. As pessoas estão mais conectadas umas às outras e ao mundo ao seu redor, conscientes de que suas ações têm um impacto direto no tecido da realidade. A pintura que previa a morte deixa um legado de união e a compreensão de que a maior arte da vida é a capacidade de escrever nossa própria história, enfrentando nossas sombras e escolhendo a luz a cada novo dia. Certamente, a narrativa de Luzélia Brilho Astral e sua jornada de autodescoberta e transformação é tanto inspiradora quanto envolvente. A história de A Pintura que Previa a Morte serve como um poderoso lembrete de que cada um de nós tem o potencial de mudar não só a nós mesmos, mas também o mundo ao nosso redor. Agora, se você se sentiu tocado pela história de Luzélia e deseja continuar explorando o universo que ela habita, fique atento para mais aventuras e contos que irão expandir ainda mais a rica tapeçaria de personagens e temas que A Pintura que Previa a Morte iniciou. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga emocionante. E claro, se você gostou da história, compartilhe-a com amigos e familiares que também possam apreciar uma jornada de introspecção, magia e transformação. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo conto, onde exploraremos novas dimensões do ser e do universo, através das lentes da fantasia e do sobrenatural. Continue conosco nessa viagem de descobertas e enriquecimento espiritual. Até breve.